E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo bem, meus amados? Vinícius, eu paguei o acordo e o banco não me devolveu meu cartão. Verdade que eles escondem de ti. Nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a tu entender de uma vez por outra por que isso acontece e como tentar resolver, gurizada. Não é apenas sobre paguei a dívida, cadê o meu cartão? É sobre o que eles fazem para te ir levando em banho-maria ao ponto de tu pagar e eles não te entregar um cartão, porque na grande maioria das vezes é o que acaba acontecendo. Dito isso, eu já peço que tu comente aqui. O quê? Qual foi o banco ou o cartão de algum banco que tu pagou e ele não te ofertou crédito novamente? Mas ele prometeu. Vamos lá, que ele prometeu, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas reclamam: ah, eu paguei no Nubank na área de crédito. Mas se a Nubank nunca te prometeu, às vezes a gente recebe ligações de banco: ah, olha só, se tu pagar o cartão de crédito agora, vamos restabelecer teu limite de crédito. Aí tu vai lá, paga e cadê o limite? Ou eles vão lá e te dão um limitezinho porcaria. Tu tinha 5, 6, 10 mil reais de limite, eles te dão 300, 400, 500 pila de limite. É isso que o banco faz. Vamos lá. Primeiro momento a gente tem que destacar o quê? Gente, a atendente quer bater meta. E vender dívida é um problema. Não é fácil para o banco conseguir te cobrar e realmente tu pagar. Eles tentam te induzir a alguma coisa que vai te beneficiar. Olha, a gente vai tentar aqui te conseguir um cartão. Mas ninguém vai te dizer com certeza, vai pedir o cartão, até mesmo se tu chegar para a pessoa e falar assim, ó, uma das coisas que tu pode fazer antes de fazer o acordo é fazer o seguinte: olha só, eu vou fazer esse acordo, mas tu me garante um cartão? Não garanto. Tu consegue me mandar um e-mail falando exatamente sobre isso? Porque se não conseguir, eu vou entrar na justiça. Barganha. Então assim, ó, provavelmente ela vai te dizer que não. Que ela tá barganhando contigo, ela tá querendo fazer tu realmente pagar a dívida. Cara, uma coisa é fato. Vou colocar dentro do meu celular. Se tu vir aqui pro aplicativo do Serasa, eu paguei minha dívida do Serasa. Não, tu não pagou a tua dívida, gente. Pagou o Serasa ali, que ele comprou uma dívida que ele tava demonstrando para uma empresa. Alinhei. Ah, mas eu paguei com desconto e é tribom pra ti. Claro que bom é pra ti. Tu tinha 10 mil reais, aí no aplicativo entrou aqui pra ti pra pagar por 100 pila. Aqui, ó, 15 mil e agora eu posso pagar pro Itaú 4 de 50. Uau! Gente, eu dei prejuízo pro Itaú. Na época, né? E vou te dizer mais. Se eu voltar a pagar, essa dívida vai entrar no prejuízo do Itaú. Então, assim, ó, o que que acontece, pessoal? Isso aqui é bom. É bom pra ti? É, tu vai pagar a dívida, beleza. Mas pro Itaú tu deve ainda. Quebrou a confiança. Então, o que que os bancos fazem? Eles tentam abordar com a gente o quê? A dívida depois a gente vê. Eu preciso fechar um contrato contigo. Eu preciso encerrar essa tua dívida aqui e a gente parcelar. Eu mesmo, se tu Serasa e tal, a melhor maneira é tu ir realmente pro banco. Se tu desejas pagar sem querer nada em troca. Como assim? Eu quero pagar para limpar meu nome, mas não quero nada por enquanto. Isso é a melhor atitude. Por quê? O que que o banco vai pensar, tá? Eu vou deixar a minha Serasa aí aberta para vocês olharem aí, que não é só vocês que deveu. Claro que isso aqui tá tudo prescrito, tá, gente? Vou deixar no bem bonitinho aqui, ó. 945 mil reais. Então, não foi esse valor, só que chegou a virar, na verdade, foi 250, virou 1 milhão. Itaú, né? Então, assim, ó, o que que é que eu tenho que falar pra vocês? Tu chegou lá, pagou o cartão. A dívida do cartão parcelado ou tu pagou com desconto. Se tu pagou dessas duas maneiras, não dá problema. Não, Vinícius, mas comigo aconteceu diferente. Eu paguei o cartão total, ali na tampa. Eu não paguei com desconto, eu parcelei a fatura e tal. O porquê que eles não me liberam crédito também é um problema. Porque ambos, tudo, além de tu ficar devendo pro Itaú ou pro qualquer banco que que tu acertou, também tem um problema. Quando a gente faz um acordo e realmente paga, tem um detalhe: quebra de confiança. O banco simplesmente não confia mais em ti, ele precisa voltar. E no momento, dependendo do banco, o banco ele hoje apresenta um rating interno através de um algoritmo muito inteligente. Inteligência artificial pura. Não adianta tu chegar num atendente, ah, vou ligar para o Nubank e vou exigir o cartão. Cara, é algoritmo. Tu tem que fazer o algoritmo te ler de novo. Só que o algoritmo ele te deu uma marcação ali bem bonitinha. Ah, o Vinícius ficou me devendo. A partir de agora, o que que tem que fazer? Qual é a volta por cima? Existem duas soluções. Duas, apenas duas. A primeira, que é a mais lógica, é tu começar a aumentar a tua credibilidade dentro do banco. Como? Primeiro, o teu salário tem que aumentar.
ou o que tu recebe tem que aumentar. O banco tem que entender que realmente tu passasse por uma oscilação financeira. Aí, Vinícius, parece até uma historinha. Não é historinha, é algoritmo. O algoritmo ele quer entregar crédito para quem realmente vai pagar ele. Então, se tu teve um declínio financeiro e agora tu aplumou novamente, isso está mostrando um alerta para o banco. Ele passou por isso e agora está bem. Então, a tua renda tem que se dar uma atualizada. Tem que fazer movimentações na conta e demonstrar para o algoritmo que tu tem dinheiro, coloca dinheiro em investimentos ali, num CDB, num cofrinho, numa caixinha. E por que esses nada a ver? Porque o banco entende que tu está começando a te organizar. Não é só tu querendo botar em fundos de investimentos se tu nunca fez isso. Coloca dinheiro onde tu já participou. Coloca o dinheiro ali na caixinha e começa a construir o relacionamento. Até 6 meses. Vai ter que fazer teu cartão ser restabelecido novamente. O banco enxergar que realmente tu mudou. Não adianta tu pagar a fatura do teu cartão com acordo, com não sei o que, e achar que da noite pro dia o banco, meu Deus, cara, eu perdi meu tempo. Não, é demora, é lastro. E esse lastro tem que ser construído. Ele não é uma coisa que tu vai conseguir fazer, é uma coisa que tu vai ter que gerar dentro do banco. E a segunda, e na minha opinião é a única estratégia que realmente funciona, deixa o banco de lado. Limpou teu nome, show. Ali tu tá com um X bem vermelho, vai para outro. Essa é a melhor estratégia. Muitas pessoas ficam estagnadas anos nos bancos, tentando batalhar para aquele limite novamente. Ah, mas tem algum banco ali da esquina que tá afim de ti, cara. Sabia que tu é um bom perfil? Pois é. É a estratégia que eu falo aqui no banco. A pessoa fala, Vinícius, eu paguei tal, consigo manter ele. E eu sempre digo a minha resposta. É, tá? Se é um digital, por exemplo, Mercado Pago, PicPay, esquece. Tu não consegue de volta esse teu crédito. Agora, se é um banco físico e tu quer ficar nadando para lá na frente tu conseguir chegar na ilha, beleza. Mas tu pode atalhar e no outro banco paralelo. Por exemplo, deveu para o Itaú, vai para o Santander. Deveu para o Itaú, vai para o Bradesco. Deveu para o Bradesco, vai para o Santander. E fica jogando. Banco do Brasil, aproveita. O Banco do Brasil ainda está numa rede de descontos, mas assim, ó, aproveita que tu tens a possibilidade de migrar. E a melhor solução que tem é migrar. Melhor que tu vai conseguir é fazer essa diferença de um banco para o outro. Isso vai te entregar um crédito real. Pode confiar. Bom, mas eu quero que tu comente aqui o que tu achou desse vídeo. O que tu acha desse tipo de conteúdo? Realmente eu entrego o que eu mereço no vídeo? Se sim, eu só peço a gentileza, deixa o teu likezinho, te inscreve no nosso canal e ajuda a Atualizo a continuar, ó, crescimento constante que ela tem, gente, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!